Bom dia, bem-vindos a mais uma conversa sobre direito comercial. Hoje recuperamos uma temática que não é nova, que esboçamos algumas palavras nas primeiras semanas das nossas conversas. Hoje, mais em concreto, vamos falar sobre operações comerciais. Ou seja, e para explicar a quem me ouve lá em casa, tendo o otimismo de acreditar que estas minhas breves palavras ainda têm audiência, o que aqui nos ocupa é tentar perceber o que é que tem de característico os contratos comerciais que não encontramos em contratos análogos de direito civil. Andamos mais uma vez, se quiserem, há que afrontá-lo, à volta da questão da autonomia do direito comercial. A minha posição é diferente da maioria dos autores. Tenho uma opinião própria, se me permitem, e assumo porque se fosse para dizer aquilo que todos dizem, se calhar estes pássaros necessários teriam mais interesse em folhear as páginas dos manuais, muitos deles excelentes manuais de direito comercial. O que é que me afasta da doutrina maioritária? Afasta-me a convicção crescente que tenho que o direito comercial, tendo uma autonomia pedagógica, perdeu a autonomia científica. Dogmaticamente não se justifica. Dizer isto não é dizer que não haja diferenças de direito civil ao direito comercial. E há. E é sobre isto, sobre o regime dos contratos especiais de comércio, que vamos debruçar-nos um pouco. Primeira diferença. A língua. No direito comercial, vigora o princípio da liberdade de língua. Ou seja, os contratos comerciais são válidos independentemente da língua que forem usados. É isto que decorre do Código Comercial, desde logo o seu artigo 96. Há, no entanto, aqui uma falsa exceção. E não só uma falsa exceção, porque muitos contratos de direito civil não caem ao mundo, nem são feridos de legalidade se forem feitos numa língua que não portuguesa, como, mesmo dentro do direito comercial, muitos contratos têm obrigatoriamente que ser feitos em português. Têm que ser feitos em português, desde logo, os contratos com os consumidores, em que estes têm que ter a possibilidade de ler o texto, e ao ler o texto este contrato tem que estar em português. Aliás, tudo o que são nomes, tudo o que são instruções, tudo o que são modos de utilização dos produtos, obrigatoriamente têm que estar em português. Sobre a forma dos contratos comerciais, resulta, e é hoje um lugar comum, e vem em todos os manuais, que a forma do direito comercial é mais simples do que no direito civil. Há um princípio de liberdade ou de simplicidade de forma. Mais uma vez, há uma exceção pouco excepcional, se me permitem o paradoxo. E exceção pouco excepcional no sentido em que cada vez mais, e mais uma vez tendo por premissa o princípio da proteção do consumidor, o que assistimos é uma necessidade de os contratos serem numa forma escrita ou pelo menos numa forma que permita a conservação do clausurado. E aqui estou inequivocamente a pensar no caso dos contratos feitos através dos meios telemáticos, se quiserem, do comércio eletrónico. Um terceiro aspecto, e aqui sim, em que há um regime diferente, tem a ver com o regime passivo das obrigações, nomeadamente quando há co-obrigados. E a regra nas obrigações comerciais é a solidariedade da dívida. A dívida não é conjunta como é no direito civil, por regra. Aqui a regra é a dívida ser solidária. São temáticas que já esboçaram noutras unidades curriculares. Não vou perder o vosso tempo abordando a diferença entre o que é uma obrigação conjunta e uma obrigação solidária. Vou apenas limitar-me a enfatizar um aspecto que, obviamente, que há uma melhor proteção do credor comercial decorrente do facto de a dívida ser solidária.
Quarto aspecto, e este, quiçá, o mais importante aspecto, os juros. Ou seja, no caso do direito comercial, das obrigações comerciais, há uma taxa de juro diferente das obrigações civis. Decorre do artigo 102 do Código Comercial, embora o artigo 102 apenas remete depois para a taxa de juro de referência do Banco Central Europeu, ao que se acresce 7 pontos percentuais. Do que resulta que há hoje uma grande diferença, o dobro praticamente, daquilo que é a taxa de juro civil, que está nos 4%, para a taxa de juro comercial, que se aproxima dos 8%. 8% e 4% ao ano. Num país de justiça lenta, em que nada se resolve em menos de 2, 3 anos, e aqui estou carregado de otimismo, falamos de um aspecto pertinente. E talvez, já o disse, sublinho agora, porque antes o enfatizei, que é, na prática, a grande relevância de qualificar uma determinada dívida, um determinado contrato como comercial. Um outro aspecto importante da qualificação como comercial de uma dívida tem a ver com o caso da responsabilidade do cônjuge pelas dívidas do outro, sendo o outro comerciante. É o regime do artigo 1691 do Código Civil. Muito trabalhado pela doutrina, mas, se quisermos ser pragmáticos, e o pragmático aqui é no sentido de realismo, e o realismo traz-nos veracidade aos factos. A verdade é que, numa economia em que o comerciante, em nome individual, tende a esfumar-se, e cada vez mais os comerciantes são pessoas coletivas, são sociedades, então esta diferença, que era crucial, pertinentíssima, quando olhamos para a história mais ou menos recente do direito comercial, é, no final do século XX, agora no início do século XXI, mais uma curiosidade histórica do que uma relevância grande. Sexto aspecto é a prescrição. Há um regime de prescrição diferente, uma prescrição mais reduzida para dívidas comerciais. Não todas as dívidas comerciais, mas para algumas dívidas comerciais. E aqui também, obviamente, que interessa ter presente o regime dessas dívidas. Finalmente, e isto igualmente importante na prática, o regime do processo de injunção. Os senhores e as senhoras já aprenderam ou estão a aprender em direito processual civil o regime de injunção. E sabem que a regra do regime de injunção é apenas que até um determinado montante demasiadamente baixo é que as partes podem recorrer a este regime, a este processo, que é claramente mais expedito que o processo declarativo normal. Pois bem, o que existe é que, para as dívidas comerciais, existe uma exceção que permite que se recorra ao processo de injunção. Isto, na prática, tem depois, como percebem, uma imensa importância. Este regime encontramos depois no artigo 7º do Decreto-Lei 32/2003 de 17 de fevereiro. Era basicamente à volta deste ponto que eu queria conversar com vocês hoje. Mas abrindo aqui a porta para outras conversas, aquelas que iremos ter na nossa sessão síncrona, que se relacionam com um pilar absolutamente fundamental da construção do edifício jus-comercialista. A necessidade de proteger o consumidor. A proteção do consumidor na atividade comercial é hoje a trave mestra deste Instituto e aqui suscitando questões de imensa pertinência que o intérprete não pode ignorar. E é sobre isso que vamos conversar na próxima sessão. Até breve.